o eterno, o Rei de amor, o Rei de paz, o que nos reconcilia, o que nos aproxima e que nos dá a vida eterna. Então, Deus fala para nós, ouçam a Ele, e nada mais. Não precisamos ficar temerosos, angustiados, supersticiosos, com alguma coisa de fábulas que venha dar comichão nas orelhas, com falsas doutrinas e como uma folha seca assoprada pelo vento e que não cria raízes e que não tem firmeza nem consistência nas suas atitudes, pensando dissolutamente que aquele que falou alguma coisa mexeu comigo, só foi uma parte emocional e não me conduziu a lugar nenhum. Fantasias, coisas de homem, que não aproximam com Deus e afastam do caminho da verdade, do caminho da vida, do caminho da luz, que somente nós encontramos em Cristo. Cristo que vive em nós, com a unção, com o amor e com a graça do seu Espírito, manso e humilde, esse Espírito Santo que habita em cada um de nós. É este que nós devemos ouvir, é esse que nós devemos consultar, esse que vive e vive em cada um de nós. Amém? Quer falar alguma coisa? Você não leu nenhum versículo? Não quer falar nada? E você, Aninha, que está sorrindo? Não avisa? Avisa, Aninha. Eu acho que tem muitas pessoas que gostam dessas coisas. E como o ser humano tem uma tendência para gostar disso, né? De querer prever as coisas antes de acontecer, descobrir o que vai acontecer lá na frente. Porque é tão difícil para algumas pessoas simplesmente ir vivendo e deixando acontecer da maneira que Deus quer que seja, que aconteça as coisas. Tem muitas pessoas assim, pessoas até boas, legais e que gostam disso. Gostam de prever as coisas, vão atrás dessas coisas, de adivinhações. E nós entendemos que isso aí também é uma questão cultural, né? Uhum. Que a cultura de um povo dificilmente tu muda. E como nós temos um povo com vários tipos de formações étnicas, tem várias culturas misturadas. É o que a gente diz sempre, né, nos encontros, falando com pessoas que a gente respeita, os pensamentos e as culturas dos povos. Nós não queremos mudar a cultura no sentido de uma tribo, de um povo, de uma região, mas dentro do termo das crenças, que também são respeitadas, né, que também é cultura. Mas alguém ensinou, alguém começou de uma maneira, lá atrás, nos primórdios. Então, quando se fala em raiz, que está enraizado esses ensinamentos, e que muitos ainda não têm alguma coisa escrita, revelada, e de uma forma constante e que equivale do que falou naquele tempo que aconteceu depois e acontece, está acontecendo. E quando nós entendemos que o amor é o perdoador, é o pacificador, não tem uma religião, e todas elas podem falar nisso, que é o placebo. E toma um remédio que o organismo está acostumado, daí a pouco dá um remédio de farinha e ele está tomando aquele remédio, psicologicamente faz efeito.
Então os espíritos enganadores também são assim. Aquelas pessoas que não têm a firmeza, no caso, que realmente crê nesse evangelho simples e verdadeiro que ele é na pessoa de Cristo, ele experimenta outras coisas que acontecem, algumas coisas parecidas que acontecem também no encontro com Cristo, é o placebo. Daí ele já fica confuso. Oh, mas também aconteceu, também recebi, o outro você recebeu também, coisa e tal. Daí começa a mudar, começa a ficar meio atordoado seus pensamentos em relação. Então não tem a firmeza. É aquele comichão na orelha, das fábulas, das doutrinas que Paulo fala a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 4, se eu não me engano, dizendo para ele: cuidado, Timóteo, já está acontecendo aí onde tu estás, não vai atrás dessas fábulas, dessas doutrinas de homens que dão comichão nos teus ouvidos, já deu comichão em alguns aí, estão saindo do caminho qual nós já ensinamos, que é o caminho de Cristo. Irmão José. Tem uma mensagem ali, até estava no celular, não achei agora, que fala sobre o que o irmão falou hoje, naquela mensagem diz exatamente isso, do voltar ao pó. Um rico morreu e se encontrou com Deus. Aí no encontro com Deus ele olhou tudo tão vazio. Deus estava caminhando com a mala na mão e ele: o que eu estou fazendo aqui? Tu morreu? Não pode, não estava nos meus planos morrer agora. Os teus planos é um, os meus são outros. Os meus planos é tu ir agora. Mas não pode, não tem nada. Tudo que eu tinha aqui, que dele, a minha família. A tua família não era tua. A família foi emprestada para te conviver com eles, mas passou. E os meus amigos, teus amigos também foram emprestados, nada daquilo era teu. E essa mala é tua. Tá tão liviana? Que dê todo o meu ouro que eu tinha no meu carro. Abriu a mala vazia. Do jeito que a mala veio, tu trouxe ela vazia, tu tá voltando com ela vazia. Tu não trouxe nada daqui desse mundo, nada tu vai levar. E o meu corpo? Teu corpo voltou para a terra do pó, de onde ele veio, ele voltou. Aí Deus explicando para ele, né, naquela passagem, exatamente essa mensagem que o irmão botou, né? Que a pessoa não traz nada, não leva nada. O que eu sempre achei, né? A pessoa dá valor para tanta coisa material, bens material que nós temos aqui, e deixa de alimentar a alma e o espírito, que é o que mais tem valor, e de se aproximar de Deus, né? Se aproximar de uns aos outros, fazer o bem uns para os outros aqui, porque vai ficar tudo aqui. A tua consciência que tu tinha é esquecida, tu não lembra. Vou chegar lá depois, vamos sentar num banco: oi, irmão, como é que tá? Lembra? Nós se conhecia lá, não existe, né? Nós não se lembramos dessa nossa vida aqui mais. E não tem como nós voltar e se lembrar do que nós já tivemos aqui. Até dá essa impressão às vezes que tu já teve no lugar, mas é vaga lembrança de. Mas é que às vezes tu passa num lugar, ou tu tem um momento, diz: parece que eu já passei aqui, parece que eu já fiz isso. Mas é que tem muita coisa que fica no subconsciente que tu passou e tu fez em alguns lugares, em alguns momentos, lugares parecidos, ou até mesmo naquele local, ou perto daquele local, ou teve num lugar com uma pessoa assim, e daí dá aquele flash daquele momento no teu circuito cerebral. Mas é você que esteve ali há alguns anos atrás, meses atrás, tempos atrás, você mesmo, nesse momento, nesse corpo, não em outro corpo, como criança, como adolescente, como adulto. Passou por ali. Quantas vezes nós passamos no mesmo lugar? Quantas vezes nós fizemos o mesmo movimento? Quantas vezes nós falamos as mesmas palavras e ouvimos os mesmos barulhos que ele se repete a cada amanhecer, a cada instante, em cada lugar? Jó, que segundo o livro, que é não pela categoria como está colocada no cânon sagrado, Jó foi o primeiro livro escrito. Gênesis é da genealogia, mas colocado dentro do cânon sagrado como o primeiro escrito, mas pelos estudos, Jó foi o primeiro livro escrito. O escritor de Jó diz que ele fala que ele veio nu e nu voltará. Nu eu vim para esse mundo, e nu eu voltarei da onde eu vim. Nu eu saí do ventre da minha mãe,
e nu voltarei. Nada eu trouxe, nada levarei. Só que ele era um homem rico, né? Ele tinha perdido tudo. Daí dá uma chaga terrível nele, diz que tem um diálogo entre o mal, que é o Satanás, e um diálogo com Deus. Vê, meu servo Jó, homem puro, que anda na minha presença, temente, obediente, não é homem igual na face da terra. Daí uma provocação, mas tu também, com tudo que ele tem, começa a ferir, tira as coisas dele, vê se ele não vai blasfemar do teu nome. Diz que ele foi até o fim sincero, até o fim da sua história, fiel, não blasfemando em nenhum momento. E ainda sua própria esposa diz, mas fragueja esse Deus teu. Daí ele diz, ele veio nu e nu ele voltaria. Não estava apegado a isso. Os outros amigos que vieram começaram a colocar confusão na cabeça dele, julgando ele, condenando ele, dizendo que era por causa disso, por causa daquilo, é por causa daquilo que tu fez, por causa que tu não foi no culto, é porque tu foi jogar futebol, é porque tu tomou alguma coisinha no outro dia ali, daí começou a botar coisinha na cabeça dele, para ele se auto-vitimizar e mesmo ele se condenar. Mas nada que ele tinha feito ou condenava perante Deus. Deus mesmo tinha dito, nada que tu faz ou tu fez, tu é um cara justo, tu anda na minha presença. Então ele estava já na presença de Deus. E depois, no final da história, que ele recebe várias coisas que ele tinha perdido, tudo de volta, que ele é recompensado. Eu sou muito curioso nesse sentido, pouco entendo dessa passagem do livro de Jó, não tenho um estudo aprofundado sobre esse livro. Para o meu conhecimento insignificante, pequeno, eu acho o livro de Jó a maior parábola que tem na Bíblia. O maior ensino que tem na Bíblia. Um grande aprendizado que fala desde de uma formação, de um crescimento, de uma produção, do ter, do perder, do perseverar, no crer, no nascer, no restituir e ter tudo de novo. E ainda ele fala, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim será levantado sobre a terra. Então também faz uma profecia que Jesus seria levantado. São duas coisas, levantado no madeiro e outro no levantado na assunção dele com Deus, na ressurreição. Então são fatos e somente quem consegue entender essas leituras compreende sempre Cristo na mensagem. Então eu não tenho assim uma firmeza de dizer assim, realmente Jó, sua esposa, seus filhos e os companheiros existiram. Não tem uma arqueologia para dizer isso. No meu entendimento pequeno que tem, eu acredito que daquilo que eu leio, que eu li já algumas vezes, Jó, uma grande parábola, um grande ensinamento, um grande escrito que fala desses personagens. Como eu falei das outras personagens, quando Jesus fala das parábolas 44 que tem no Novo Testamento, fatos que aconteceram, fatos que estavam acontecendo ou que poderiam acontecer. Ou simplesmente nada, simplesmente para dar um ensino. E a gente absorver o ensino e fazer ele acontecer na nossa existência. Sabe de uma coisa? Eu estou com fome. A irmã Val tem alguma coisa para falar, irmã Rose? Não, sobre o livro de Jó, né? Foi assim, o momento mais difícil da minha vida, né? Passei quando perdi o pai dos meus filhos, e foi nesse livro, foi nessa parte que eu lembrei, sabe? Pensei assim, né? Veio aquilo na minha cabeça. Jó passou tanta coisa, não blasfemou contra Deus, e agora na hora assim, quando tu perde, né? Uma coisa tão importante, né? Quer vir aquele pensamento ruim na tua cabeça, né? Mas Deus me tirar, né? Mas nada te pertence, nenhum ou outro, só enquanto está aqui mesmo, tudo pertence a Deus. Então assim, foi
foi assim, uma coisa que me deu muita força naquele momento. Né? Foi confortada, né? Fui confortada. Na palavra que tu leu, tu teve um entendimento e tua alma descansou. É. Que bom, né? Que te ajudou. E continua te ajudando. Amém. Amém.